Fobias. Acerca das fobias, vamos conversar um pouco hoje sobre o desenvolvimento fóbico. O objeto desta nossa conversa é conseguirmos compreender um pouco melhor sobre a gestão adequada dos conflitos, sobre as possibilidades que temos diante dos conflitos de estabelecermos uma negociação assistida por profissionais do direito, da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, para chegarmos aí a uma gestão do conflito e uma conciliação ou uma mediação ou mesmo uma sentença judicial. Então, nessa perspectiva, nós vamos analisar o desenvolvimento fóbico, entendendo que a fobia é uma perturbação de ansiedade relativamente comum, que apresenta-se totalmente irracional. Então, a fobia, nos diz aqui a autora espiritual, a Joana de Ângeles, que a fobia é totalmente irracional. E para compreendermos essa atitude irracional, precisamos entender que nós somos levados por impulsos do inconsciente, ou por atividades do nosso inconsciente que nos levam a nos comportar de forma equivocada ou sem plena consciência de por que estamos agindo assim. É por essa razão também que nós propomos aqui um workshop, um atendimento coletivo, de uma forma a compreendermos as implicações do ponto de vista do direito, da psicologia, das constelações familiares e da espiritualidade, através de informações teóricas e práticas ou dinâmicas acerca do que se passa em nossa intimidade, do que se passa e muitas vezes perceptíveis mesmo das atividades ou dos fenômenos não percebidos pelo consciente ou dos fenômenos inconscientes. Então, vai nos esclarecer a Joana de Ângeles sobre essa irracionalidade. Por exemplo, se alguém reside em uma floresta, é natural que ele possa acometer o receio de encontrar uma fera, um animal perigoso. No entanto, encontrando-se numa cidade civilizada, a probabilidade quase desaparece. Entretanto, em face de, na cidade, existir um jardim zoológico, o medo injustificado transfere-se para aquele local e, por extensão, para a zona onde se localiza, passando o paciente a recear toda a área, generalizando o estado fóbico. Por exemplo, quem frequentou circos, né, quando os circos tinham animais, tinham apresentações de leões, etc. Eu imagino, eu me lembro, né, da minha infância e adolescência, o medo que a gente ficava dos leões lá no circo, e temos notícias de alguns acidentes com seus domadores. Então, é daí que vem esses medos. Esse medo assume proporções graves, passando a estar presente em todos os momentos e aspectos da vida, em face da preocupação que desencadeia. Então, vemos aqui que, na verdade, não é propriamente um medo que desencadeia
a fobia, o desenvolvimento fóbico, mas a preocupação. E aí, diante de determinadas cenas, como nós nos comportamos, determinado cenário, determinadas circunstâncias. Então, não há uma lógica motivadora desse estado, em face de um paciente que tem esse medo, podendo evitar os lugares nos quais poderia sofrer o perigo de ser vítima daquilo que o aflige. Isto é, de multidões, de animais ferozes, preferir estar onde isso não ocorra. Então, seria isso racionalizar o medo ou a preocupação, não se submetendo a esses riscos. Estaria resolvido o problema da fobia. Mesmo assim, permanece o pavor, que pode ser brando ou não. Então, nós vamos ver pessoas que têm variados medos de circunstâncias, de animais. O John Locke, lá pelo século XVI, XV, XVI, supunha que as fobias estariam associadas fortuitamente a ideias perturbadoras, qual a que ocorre na infância, quando se lhe narram histórias atemorizantes, produzindo medo do escuro para sempre. Então, muitas circunstâncias que se passaram na nossa infância, que associamos ao medo do escuro, isso vai subsistir na vida adulta. Na atualidade, igualmente, diversos autores concordam que as fobias podem ter como causa o condicionamento clássico, isto é, o medo de determinado fator temeroso, que desencadeia a resposta na ativação autonômica do sistema nervoso autônomo, e aí promovendo alteração cardíaca, sudorese, frio, que tipificam o estado mórbido. Então, veja que o medo vai desencadear uma ativação do sistema autônomo, que são, por exemplo, os instintos, as emoções. Veja que podem algumas fobias ser resultados desses condicionamentos. Quando alguém foi vítima de uma picada de inseto ou mordida de animal e passou a temê-los, tornando-se uma fobia adquirida e gerando condicionamento que se amplia ante os estímulos novos. Então, em razão dessa sensibilização do sistema autônomo, nós vamos ter aqui, diante das emoções básicas, o nojo, o medo, a alegria, a tristeza e a raiva. Veja quantas sensações que essas emoções podem causar. Por exemplo, o nojo vai da antipatia ao ódio. O medo vai do receio ao terror. A alegria vai de prazeres sensoriais ao êxtase. A tristeza do desapontamento à angústia. E a raiva do aborrecimento à fúria. Veja que são estados emocionais que vão se agravando na medida em que nós alimentamos essas sensações, ou até as desenvolvemos. Estuda-se também a possibilidade de ser aceita a teoria da prontidão das fobias, que seria resultado da herança dos nossos antepassados. Os primatas, que foram vítimas de outros animais e insetos perigosos, e graças à seleção natural, desenvolveram um medo espontâneo a esses estímulos, havendo-os transmitido às futuras gerações. Então, nós herdamos dos nossos antepassados, por exemplo, em relação aos predadores, ou a animais ferozes com potencial de nos destruir,
esses medos, essas fobias hereditárias. E já temos aí muitas experiências acerca dessas possibilidades. Então, como confirmação, pode-se citar, por exemplo, o medo em indivíduos normais, não fóbicos, de determinados estímulos produzidos por animais e semelhantes. Então, alguns estímulos existem em pessoas não fóbicas, dizendo isso, que isso é a notícia de um problema hereditário. No entanto, surgem críticas a esta teoria, em face da impossibilidade de estabelecer-se correlacionamentos entre o estímulo original e o efeito representativo. Aqui nós vamos ter, por exemplo, as experiências do Rupert Sheldrake, em suas pesquisas sobre os campos morfogenéticos, e nos campos há a possibilidade de registrarmos efeitos do passado, mesmo de outra existência, ou mesmo do futuro. Então, isso pode ser mostrado nos campos, como também ficou comprovado pelo Bert Hellinger em suas pesquisas sobre esses campos, associados também às dinâmicas promovidas por alguns terapeutas, né? Que mostraram que essas dinâmicas acabam trazendo representações desses antepassados ou dessa nossa herança genética. Então, justifica-se ainda que, nas experiências em laboratório, os sujeitos podem ter sido contaminados mediante contato com outros cultivadores desses receios, ou serem vítimas das tradições culturais, com as suas lendas e mitos, que geraram no inconsciente o medo injustificado. Aqui também vamos compreender isso com o inconsciente coletivo, né? Que, de alguma forma, é o fato de estarmos nos consorciando em determinados ambientes psíquicos ou mentais, e isso acabar sendo assimilado, né, pelo grupo todo. Então, diferentemente do que ocorre nas fobias específicas, outras existem mais amplas e comuns, como as fobias de natureza social. Então, nesse capítulo das fobias de natureza social, o paciente receia ser vítima de circunstância ou ocorrência que o levam a um constrangimento público, a uma humilhação indesejada. Assim, evitando qualquer possibilidade de ocorrência, isola-se quanto possível da convivência social e afligido-se demasiadamente sempre que se encontra exposto a esse perigo. Então, nós vamos ter também aqui, com as observações mais recentes, de pessoas com algum tipo de sensorialidade mais aguçada, né? Pessoas que têm maior sensibilidade auditiva, maior sensibilidade na visão, no tato, né? O receio de estar em ambientes, por exemplo, com muitas pessoas. Então, tem pessoas, por exemplo, que não conseguem frequentar um shopping center, uma feira, ou lugares com muita gente. E essas pessoas captam e acabam gerando também aí algum tipo de fobia, por não saber lidar com essa, vamos dizer assim, hipersensorialidade. A vida, no entanto, é constituída por desafios que convidam o indivíduo ao amadurecimento psicológico, à vivência de experiências que o assinalam com sabedoria, fortalecendo-lhe os valores éticos e morais, as conquistas culturais e religiosas, a evolução espiritual. Então, diante desse amadurecimento psicológico, nós vamos ter
a educação das nossas energias, do nosso psiquismo, dos fenômenos mentais que desencadeiam, então, por vezes, o funcionamento do nosso sistema autônomo, e aí afetando ou estimulando, né, os nossos instintos e as nossas emoções. Então, o que estamos vendo aqui é que isso pode ser produto, pode ser educado a essas circunstâncias. Uma vida normal é rica de sucessos e insucessos, como dizemos, de altos e baixos. Quando sucedem os últimos, ou seja, os insucessos, aprende-se como não mais os repetir, adquirindo-se métodos eficazes para vivenciar as lutas de maneira equilibrada e enriquecedora. Outra vez aqui, o Bert Helling, nas suas observações, vai deduzir comportamentos familiares, comportamentos em determinados grupos que se repetem em razão de alguns estímulos ou de algumas circunstâncias que alteram o inconsciente coletivo. Então, vejam só, que vitimados pela fobia social, os indivíduos receiam qualquer tipo de conduta pública, sempre temerosos de que lhes aconteça algo que os deprecie, como falar em público e gaguejar, alimentar-se diante dos outros e ser vítima de engasgos, que são perfeitamente normais e acontecem com as demais pessoas. Mas, para aquele que está com um desenvolvimento de fobias em crescimento, pelas preocupações, né, pelos medos, isso toma proporções além das normais, vamos dizer assim. Invariavelmente, quando se sentem obrigados a comparecer a essas reuniões profissionais, culturais e sociais, que não podem evitar de maneira alguma, buscam estímulos no álcool, amparo no cigarro ou nas drogas, por cujo uso perdem momentaneamente o medo, encontrando coragem para o enfrentamento. Então, nós sabemos que, naturalmente, o medo nos impulsiona à fuga ou ao enfrentamento. E aqui, então, a Joana de Anjos vai nos mostrando aqui as possibilidades do desenvolvimento de alguns vícios decorrentes de alimentarmos os medos, a preocupação. Então, vamos encontrar um remédio falso, né, de alguns momentos, nas substâncias entorpecentes, por exemplo. E imagina isso as pessoas que também têm dificuldades, mesmo nas relações individuais. Então, vamos ver aí muitos jovens que, para manter um relacionamento de paquera, vão buscar em substâncias entorpecentes a coragem para o enfrentamento dos seus medos. Então, como consequência, tornam-se dependentes pela repetição, adicionando mais essa aflição à fobia de que são portadores. Então, vejo que aí começamos a ter o risco de criar uma dependência química em razão desse comportamento do desenvolvimento da fobia. Então, numa análise mais profunda do self, encontrar-se-ão registros de causas dos transtornos em existências passadas, quando foi feito mau uso do comportamento ou se vivenciaram ações perturbadoras, desagradáveis, que deixam registros nos tecidos sutis do perispírito. Tão graves foram as ocorrências infelizes. Aqui precisamos compreender que o perispírito, um corpo fluídico que reveste o espírito. Então, o perispírito, assim como o cérebro, então nós temos a memória do consciente no cérebro, a memória de vidas passadas no campo perispiritual. Então, o perispírito ele é o organizador biológico, o modelo organizador biológico.
Então, nós trazemos para a atual personalidade hábitos memorizados no perispírito, que estão no campo do inconsciente, mas já com terapias, por exemplo, as terapias de vida passada, podem nos levar a esses lugares de memória, né, que estão memorizados como traumas ou como algumas fobias, né, e serem tratados aí, tratando da causa dessas preocupações que perduram desde outras existências, assim também nas relações com as pessoas. Então, nós vamos nos encontrar com pessoas que pela primeira vez nos encontramos e vamos registrar antipatias ou simpatias à primeira vista. Isso é notícia de relações de outras existências. Indivíduos que foram convidados ao destaque social e deles somente se aproveitaram para o enriquecimento ilícito, para o gozo pessoal, são perdulários em relação aos valores da vida, que geraram culpa. E, ora, se apresenta em forma de medo de serem surpreendidos e desmascarados. Então, se eu fiz mal a alguém em outra existência, o submeter-se a situações semelhantes vai gerar também um desenvolvimento fóbico em razão dessa memória e desse sentimento de culpa que vai estar registrado no perispírito. Então, essa é uma análise do self, do inconsciente, como disse a Joana, uma análise profunda do self, através de já métodos terapêuticos que permitem a gente acessar essas informações. Sob outro aspecto, que padeceram situações penosas e não puderam digeri-las, superando-as, o que se transformou em fobia toda vez que algum estímulo desencadeia a associação inconsciente. Então, repetindo aí, o inconsciente é uma memória perispiritual, ou espiritual, que é ainda mais ampliada, mas que a nossa ciência ainda não chegou nesse estado, senão pelas terapias, né? Tratando ainda dos efeitos, ainda não conseguimos tratar das causas. Mas a incursão no inconsciente ou no subconsciente já nos permite perceber aquilo que pode nos ajudar, vendo como raízes das nossas fobias. Por exemplo, nós vamos ter a desencarnação de alguém durante um desabamento que produziu asfixia até o momento final, e a presença em um ambiente fechado que logo produz dificuldade respiratória. Então, seriam a claustrofobia. As raízes disso pode ter sido o tipo de morte que a pessoa teve de outra existência. Ainda um outro exemplo aqui, o sepultamento de alguém durante uma crise de catalepsia, com o posterior despertamento no túmulo e a morte dolorosa por falta de oxigênio sob a terra ou o mausoléu. Então, muitas pessoas já foram enterradas, dadas como mortas, mas, na verdade, só estavam em estado cataléptico. Dizem alguns pesquisadores que esse foi, por exemplo, o caso do Lázaro, que Jesus ressuscitou. Ele não estava morto, estava em estado de catalepsia. Então, acontece, às vezes, a pessoa acordar, por exemplo, ainda no caixão, né? Pessoas que já preparando o sepultamento e acordam, também a gente tem notícias de ocorrências dessa natureza, que é o que muita gente, às vezes, brinca dizendo que qual seria o último desejo? É acordar no caixão. Isso já aconteceu com algumas pessoas em estado cataléptico e retornar desse estado antes do sepultamento. Mas quando a pessoa foi sepultada e acordou já na sepultura, ela vai morrer ali também asfixiada, né, por falta de oxigênio, e isso vai se transformar numa vida futura em um transtorno fóbico. Então, naturalmente,
nem todas as formas fóbicas procedem de existências passadas, mas um grande número delas tem sua origem nessas malogradas reencarnações de cujos efeitos o espírito ainda não conseguiu libertar-se. Então, para nós que desenvolvemos algumas atividades em trabalhos mediúnicos, ou seja, conseguimos espiritualmente termos acesso a informações com espíritos desencarnados, em trabalhos que desenvolvemos aí em reuniões mediúnicas ou em fenômenos transcendentais, na verdade, todo mundo tem esse potencial. A psicologia agora chama de fenômenos transcendentais, a psicologia transpessoal, né, que começa a investigar esses fenômenos sem as conotações religiosas, mas uma investigação com as bases filosóficas ou científicas. Então, vai nos evidenciando, né, que o espírito, agora encarnado com esses transtornos, pode tratar. Ainda neste capítulo afligente, as obsessões desempenham um papel primacial, em razão dos sentimentos hostis daqueles que foram prejudicados e não conseguiram superar a mágoa e o ódio. Então, para quem conhece esta linguagem aí da obsessão, às vezes somos vítimas de espíritos desencarnados a quem prejudicamos em outras existências, que continuam com mágoas e ressentimentos a nosso respeito, e em nos encontrando, agora nós encarnados, eles conseguem fazer, em algumas circunstâncias, algumas maldades conosco, com o processo de vingança. Então, da mesma forma, é que é preciso que esses espíritos sejam tratados das suas mágoas, dos seus ressentimentos. Podem, a partir do momento que conseguirem perdoar, eles próprios se tornarem livres, liberando assim também o encarnado vitimado por essas perseguições. É mais ou menos como a gente vê aí, chegando em algum lugar, que às vezes as pessoas mudaram a sua relação afetiva conosco em razão de alguém ter falado mal de nós para algumas pessoas, isso é muito frequente, a gente não consegue saber por quê, mas tem por trás aí algum comportamento maledicente, algum comportamento de rancor, de mágoas, de ressentimentos que acabam nos afetando. Então, esses espíritos permanecendo ávidos de vingança, de desforço e aproveitando-se das ocorrências naturais que são impostas aos infratores de uma para outra existência, ampliando-lhes os sofrimentos. Aqui também nós vamos ter a causa de muitas depressões. Aquelas pessoas que ficam o tempo todo se subvalorizando, o tempo todo estão pensando, você não serve para nada, não vale nada, eu não tenho essas capacidades. Isso é nada, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, é um influxo de um pensamento alheio, né, que a gente não consegue discernir que não é o nosso pensamento, mas nos é imposto por alguns espíritos que querem nos depreciar. Então, é como hoje, por exemplo, os pais fazendo, por exemplo, causando transtorno para as crianças quando um pai fala mal do outro para o filho. Então, nós vamos ter aí variados transtornos, que seria o equivalente à alienação parental, e a criança acaba assimilando essas imagens, né, que são passadas por violências mentais, violências psíquicas de que sofremos. Então, acontece isso muito frequentemente, né, como uma influência espiritual. Então, o princípio telepaticamente, aliás, a princípio telepaticamente, enviando mensagens e sensações perturbadoras mediante ressonância ou indução mental,
ampliando o cerco à medida que o paciente aceita a imposição deletéria. Então, aqui, nas pesquisas do Rupert Sheldrake também, ele vai falar dessas ressonâncias mórficas. Então, a ressonância mórfica é nada mais, nada menos do que uma pessoa conseguir, através do campo mórfico, que é um campo mental, transmitir uma sensação. Imagine que transmitir um pensamento nos parece ser mais simples do que a transmissão das emoções. Mas também muitas pessoas, com as mudanças repentinas de humor, também têm essa base, essa causa. E aí aqueles comportamentos sociais fóbicos pode também ter como causa pessoas que captam do ambiente, né, sensações desagradáveis, mas isso é só um recurso, uma hipersensibilidade que a pessoa tem, mas que precisa educar, precisa conhecer essas potencialidades e educar o seu uso. Por fim, num conúbio emocional e psíquico mais estreito entre o desencarnado e o encarnado, que ele passa a sofrer a injúria penosa. Então, é quando se dá o fenômeno obsessivo ou a alienação mental. Os clichês mentais que perduraram através do tempo nos arquivos do inconsciente profundo ressuscitam o pavor, abrindo espaço para o acossamento do perseguidor inclemente que se compraz com a ocorrência perversa. Então, como dizem algumas pessoas em busca de vingança, dizendo que a vingança é um prato que se come pelas beiradas. Isso é só uma conduta cruel, perversa, de algumas pessoas que querem se vingar, né? Isso acontece também entre nós, os encarnados. Mas o fato da pessoa estar desencarnada não altera o valor moral da pessoa. Se ela busca a vingança, ela vai continuar entendendo que a vingança é um recurso de justiça, ela vai continuar agindo assim. Então, a Joana vai recomendar aqui as incursões no self, ou seja, as incursões no inconsciente, é o autodescobrimento, é o autoconhecimento, que vai se avolumando aí agora através de terapias da própria psicologia, né, da psicologia transpessoal ou da análise dos fenômenos transcendentais. Vão se clareando para as ciências, para a filosofia, e aí sem as distorções religiosas cometidas, vamos dizer, desde a Inquisição, né, como medida de justiça. Então, quantas pessoas que, por terem manifestado aí alguma sensorialidade aí, ó, nos idos dos séculos da Inquisição, foram levados a fogueiras, a mortes violentas pela própria igreja, pela justiça que era feita, então, pelos códigos, pelas leis da Inquisição. Então, muita gente, inclusive, tem medo da espiritualidade por conta dessas memórias. Assim como hoje, por exemplo, nós tratamos os negros, né, por conta das más relações havidas durante a escravidão. O período escravagista, que aqui no Brasil, por exemplo, durou mais de 300 anos, foram 3 séculos de vigência de lei escravagista, onde a pessoa, ora era uma pessoa, ora era uma propriedade. Imagina quantas arbitrariedades foram cometidas pelo próprio Estado em defesa da propriedade dos cidadãos, como eram nas leis de então. Então, quanto mais o paciente deixa-se atemorizar pelos estímulos que produzem os fenômenos fóbicos, mais esses ampliam a sua área, tornando-se insuportáveis, dando ensejo a novos temores que antes não existiam, o que também pode levar, em pontos mais desenvolvidos desses transtornos, ao suicídio. E essa é a causa também de muita gente que chega ao suicídio.
Então, se você quiser conversar um pouco mais sobre fobias nessa perspectiva, você tem nos nossos contatos das nossas redes, tendo por base o direito social sistêmico, que é onde nós estamos desenvolvendo bases de gestão adequada dos conflitos. Se você quiser fazer alguma consideração, nos colocamos aí à sua disposição através dos nossos canais. Muita paz e serenidade.